E aí, nesses últimos anos, fiz várias travessias, né, de ultramaratona. E esse último ano, graças ao professor Orestes, né, ao Veleiro Eco e uma equipe maravilhosa, eu consegui fazer um desafio aqui em Santa Catarina também, que nunca ninguém tinha feito, que era sair de Porto Belo, na praia do Caixadaço, onde tem bastante embarcação, né, tem bastante iate, né, e tal, e sair de lá e percorri aí todo o litoral norte de Santa Catarina, todo não, mas uma boa parte, cheguei em Itajaí, né, na praia de Cabeçuda. Então foram 15 horas e 4, meu recorde de contato direto com a água, né? É isso, né? Então foi um grande desafio aí para mim e claro que eu acho que nada se nada sozinho, eu acho que é toda uma equipe mesmo, é isso. Bom, a gente começa então o episódio 207 e hoje eu fiquei sabendo agorinha mesmo, um pouquinho antes da gente começar a gravar, que a convidada de hoje, ela faz aniversário no dia justamente do lançamento desse bate-papo. Normalmente eu lanço os episódios aqui do Maré Sonora aos finais de semana, para os apoiadores no sábado e para o público geral no domingo. Mas a gente mudou um pouquinho, saiu do protocolo, quebrou o protocolo e vai lançar esse episódio 207 na sexta-feira, que vai cair agora, dia 20 de dezembro. Sandra Koch, se eu pronunciei certo, parabéns antecipado e seja bem-vinda ao Maré Sonora. Muito, muito obrigada, Mariana. Um grande prazer e um grande presente de aniversário, viu? Não imaginava receber esse presentão. Obrigada. É aniversário seu, mas o presente então é para os nossos ouvintes e para mim. Na verdade, eu que agradeço duplamente a sua disponibilidade. Agradeço também ao Orestes do Veleiro Eco que fez essa super sugestão, me mandou essa dica. Um abração, Orestes, e eu sempre agradeço demais aos convidados que já passaram pelo canal, ao público que me faz também várias sugestões, indicações. São dicas preciosas, então Orestes, valeu. E galera que quiser aí sugerir no futuro, sempre muito bem-vindo. Pode fazer isso pelo Instagram, pelo site, enfim, dá o seu alô, que se der certo, a gente combina o podcast e faz um bate-papo aqui no Maré Sonora. Sandra, você está falando de onde exatamente agora? Legal, grande professor, grande mestre. Então, estou falando de Blumenau, Santa Catarina, sul do Brasil, pertinho do mar, pertinho do verão aí, né? Que é essa junção perfeita aí, né? De sol, calor e muita vontade de ir para a praia. Para quem não sabe, a Sandra é praticante de nado em mar aberto. Ela tem aí uma trajetória muito bacana, muito inspiradora, que eu vou pedir, Sandra, para você contar um pouquinho como é que você começou nessa prática de nado aberto, para depois a gente contar das suas recentes empreitadas. O que você pode falar para se apresentar um pouquinho? Então, eu acho que eu nasci, né? Aí, dia 20 de dezembro, e já nasci com muita vontade de ir para a praia, né? Meus pais, quando eu tinha 15 dias de vida, eu fui para Bombas, no município de Bombinhas, né? E desde lá passei minha infância na água. Eu era daquelas que saía enrugada da água quando criança, né? E as minhas brincadeiras sempre foram muito no mar, né? Então a gente aproveitou muito o litoral na época que o litoral tinha muito espaço para as crianças brincarem, né? Então brinquei muito em floresta de restinga. Nas tardes, eu passava as tardes nas florestas, né, de restinga, beira-mar, que eram todas preservadas. E durante a manhã passava na água e à noite eu tinha sempre um tio que nos levava para tomar banho de mar. Então eu acho que foi lá da minha fase de bebê, de criança, né? E quando adolescente, eu vi o meu adolescente, jovem, né? Quando eu conheci meu marido, e eu vi o meu sogro indo nadar no mar, né? Ele pegava aquele vestido que fazia uns 10 anos que ele tinha, né? Um óculos vestido, e colocava e ia. Eu imaginava rumo à África, né? Mas ele nem ia tão longe assim, mas eu sempre admirei muito isso. E eu vi uma possibilidade, sabe?
Sempre gostei da natação, era o esporte que eu pratiquei durante a adolescência, né? Nunca fui profissional, mas quando adulta foi o esporte que eu resgatei como algo possível de ser praticado para manter o condicionamento, né? E aí, para mim, essa ideia de entrar no mar nunca foi mistificada pelos meus pais, pelo medo, pelo, né, todo o excesso de respeito que às vezes tem, que acaba dando esse pânico exagerado. Então, eu sempre fui estimulada a estar na água, né? E eu acho que meus pais sempre confiaram muito em mim, porque sabiam que eu tinha essa habilidade, né? E aí, depois de alguns anos, eu comecei a me desafiar. Eu acho que meu grande desafio iniciou lá, há 15 anos atrás, quando eu descobri que eu estava com um nódulo, né, que tinha que ser biopsiado nas mamas, e esse nódulo, quando foi biopsiado, deu negativo. E naquele momento, eu conversei com meu professor de natação e falei para ele assim, olha, se der negativo, eu vou nadar uma travessia no mar. E foi minha primeira travessia, uma travessia noturna, né, na praia de Bombinhas. E nadei 1.500 metros. E depois disso, cada prova que aparecia, eu acabava me inscrevendo. Santa Catarina tem esse privilégio aí de várias organizações, né, que acabam oferecendo essas possibilidades, né. E em 2018, meu filho passou no vestibular e foi para Curitiba e fazer música. Ele é formado em música e hoje ainda é atleta da escalada, né. E eu sempre idealizei não ser uma mãe que fica insegura com relação ao filho indo para uma cidade grande e tal. E eu achei que eu precisava ocupar esse espaço com outras coisas que não fosse a atenção exagerada aí, né, com os adolescentes. E aí eu me inscrevi para uma prova que não tinha nenhuma mulher ainda se inscrito, brasileira, só uma argentina tinha feito, que era nadar de Bombinhas até o Arvoreto. E eu fui a primeira brasileira, então, a completar esse nado, né? E um pouquinho antes desse nado, eu conheci um velejador que foi fundamental, assim, para a minha preparação, que foi o Hélio Crapum. O Hélio Crapum, ele estava com o veleiro dele em Porto Belo, e ele tinha montado um café lá, chamava o Café do Capitão. E eu passei horas naquele café conversando com o Hélio. E o Hélio me deu muita dica de corrente, de vento, de como situações adversas ali poderiam estar me dificultando muito, porque é uma travessia muito desafiadora, a gente chega a ficar 14 quilômetros da costa, né? Então, não é aquela travessia que fica próximo da costa, então é realmente se jogar ao mar, né? E eu acho que ele foi um grande incentivador, assim, para mim, né? E deu super certo, foi uma travessia que eu fiz um tempo maravilhoso, e eu acho que isso é graças a toda a ciência aí do Hélio, né, que me indicou o melhor dia, melhor hora, melhor momento, e aí a natureza, ela está a favor dos nadadores em muitos momentos, quando outros está contra, né, e naquele momento eu bati o recorde, ainda sou recordista atual, eu fiz em 5 horas e meia, né, esse desafio de 25 quilômetros, né. E aí depois, aí fui sonhando, né? Cada sonho era um novo trajeto, né? Então, fiz várias travessias longas, né? Que é um local onde eu digo que é o meu tempo, sabe? Eu acho que cada um tem o seu tempo. O meu tempo é a água do mar, né? Essa água que limpa a narina, limpa todas as fossas nasais, e eu acho que limpa pensamentos também, sabe? A gente acaba saindo com pensamentos mais organizados e mais focados, né? E aí, nesses últimos anos, fiz várias travessias, né, de ultramaratona. E esse último ano, graças ao professor Orestes, né, ao Veleiro Eco e uma equipe maravilhosa, eu consegui fazer um desafio aqui em Santa Catarina também, que nunca ninguém tinha feito, que era sair de Porto Belo, na praia do Caixadaço, onde tem bastante embarcação, né, tem bastante iate, né, e tal, e sair de lá e percorri aí todo o litoral norte de Santa Catarina, todo não, mas uma boa parte, cheguei em Itajaí, né, na praia de Cabeçuda. Então foram 15 horas e 4, meu recorde de contato direto com a água, né. É isso, né, então foi um grande desafio aí para mim, e claro que eu acho que nada se nada sozinho, eu acho que é toda uma equipe mesmo, é isso.
Sandra, antes da gente falar dessa expedição, dessa travessia de 36 quilômetros aí pela costa de Santa Catarina, tem muita gente aqui no Maré Sonora que é velejador, tem muita gente que pratica algum esporte aquático, mas tem muita gente que não conhece o que significa ser uma ultramaratonista aquática. Se você puder explicar um pouquinho para a galera que ficou aí de orelha em pé, seria bem legal. Daí a gente cai na sua travessia recente. Legal. Então, ultramaratona, pelo Comitê Olímpico, é tudo que vai além da maratona, né? Que é os 10 quilômetros, né? Que equivale aí aos 42 corridos, né? Os 10 quilômetros nadados é a maratona. Porém, a gente, entre os ultramaratonistas, acaba identificando os 16 quilômetros, né? Como sendo uma ultramaratona. Eu acredito que seja pelo tempo, tá? Em torno de 3 a 4 horas se faz os 10 quilômetros, né? E aí os 16 quilômetros ele caracteriza mais como ultramaratona para realmente caracterizar esse desafio um pouco mais longo. Mas tem gente que diz acima de 10 já é considerado ultra, né? Então, como eu prefiro sempre colocar menos aí, né, minhas conquistas, eu só coloco aquelas maratonas que realmente, ultramaratonas que eu fiz além dos 16K, né? E é isso. Daí o COB, ele não tem hoje mais, né, a CBDA, o Comitê Olímpico, não tem mais provas de 25K, que eram até os mundiais aí de 2, 3 anos atrás, era prova de ultra, né? A Ana Marcela é a nossa medalhista e mais, acho que ela foi 8 vezes campeã mundial nos 25, né? Então, ela carrega esse peso e essa influência em todas as mulheres aí, né? Pensar como ultramaratonista no Brasil, a gente tem um expoente mulher e não um homem, né? Então é muito, muito bacana, né? E a mulher na ultramaratona, ela tem características que são positivas, sabe? A gente tem uma resistência ao frio maior, né? Então, que é algo que a gente se depara, né? Com frio, como eu me deparei no Rio de Janeiro ano passado, dia 18 de dezembro, amanhã vai fazer um ano. Eu me deparei com uma ressurgência. Quem trabalha aí no mar sabe o quanto que isso é comum, mas eu não imaginava, né? Uma semana antes o mar estava 26 graus e no dia 18 de dezembro do ano passado, 2023, eu entrei na água com uma expectativa de pegar água de 19 graus, eu peguei 14,8, que foi quase um canal da Mancha feito no Brasil, né? Nossa. E aí, e eu não estava preparada para isso, né? Nadei 7 horas e fiz 22 quilômetros, né? Saí do Leme e cheguei na metade da Praia da Brava, a Barra, desculpa, na Praia da Barra, né? E aí lá eu realmente estava muito desgastada, né? E saí na água, né? Resolvi, tomei essa difícil decisão de abandonar, né? O desafio. E eu acho que foi na hora certa, assim, eu estava com hemiotermia, já estava correndo risco, né? Então, aí um desafio ainda que eu não concluí, né? Mas vão ter mais oportunidades, com certeza. Você sabe que eu me lembrei de te falar, aqui no Maré Sonora, a Ana Mesquita, que fez a travessia do Canal da Mancha, ela participou aqui do podcast. Tem 2 episódios com ela, o 126 e o 127. E a Aninha também, lá de Floripa, que nada também em mar aberto, a gente conversou um pouquinho. Então, são 2 nadadoras queridas aí. Acho que você conhece as 2, né? Conheço as duas. A Ana, nadei com ela ano passado em São Paulo. A gente fez uma travessia em Bertioga, que é uma travessia do rio Itapanhaú. Foi muito legal, assim. Encontrei com ela no meio da travessia. Quando eu vi que ela estava nadando junto com ela, fiquei muito feliz, assim. Eu falei, gente, é a recordista sul-americana do Canal da Mancha, né? E a Ana Luísa, aqui de Floripa, a gente conversou, se esbarrou quando eu fiz a volta à ilha de Floripa, né? Eu fiz em 2019 a volta à ilha com 10 nadadores, então nós levamos 38 horas, né, em revezamento. Foi uma experiência incrível, né? Poder nadar ali toda aquela face leste, né, a costa de fora,
A Costa de Dentro também é incrível, mas claro que a balneabilidade pega, né? Então, conheci as duas pessoas incríveis, incríveis. Que legal. E a São duas queridas, meu. Ana Luísa até tem algum não. A Ana Luísa tem muitas afinidades, porque como ela teve uma boa parte da escola dela de montanha, né? Ela foi escaladora e montanhista, e eu tive isso também na época que eu morei em Curitiba. Meu marido é escalador, a família toda é de escaladores. Meu sobrinho ontem bateu o recorde brasileiro de escalada de velocidade, né? E aí eu sempre tive muitas travessias de montanha, né? Mas como aqui na nossa região não tem muita montanha, acabei indo para o mar e fazendo as travessias no mar, né? E o meu marido acaba embarcando junto, né? Muito legal. É a Ele é o Aninha meu caiaqueiro oficial, né? de Me apoio. acompanha. Vai de apoio contigo? Que bacana. Muito bom. É, muito bom. A Aninha contou dos perrengues que ela já passou no mar. Foi muito gostoso o podcast com ela. Com as duas, Anas. Foi muito legal. Que bacana que vocês se conhecem, Sandra. E uma coisa que eu fiquei com vontade de te perguntar, nessas travessias, né, nessa última que você fez em maio desse ano, desses 36 quilômetros, como é que funciona, assim? Você para comer, você descansa, ou são... Conta um pouquinho, assim, a gente fica imaginando como que é na prática uma atividade assim, Sandra. Então, eu saí 3h30 da manhã, né? Uma boa parte do nado noturno, né? Porque não há protetor solar que aguente. Essa é uma grande dificuldade, né? Eu acho que quem está na embarcação, na vela, né? Eu pensando aí no Maré Sonora, né? Não tem esse contato direto que a gente tem com a água, né? Então a gente tem que se preparar aí com muita coisa para estar com esse contato direto mesmo. Então enchi minha pele de hipoglós, né? Aquilo que o neoprene não estava protegendo, né? E 3h30 da manhã saí lá do Araçá. Tive bastante dificuldade para visualizar, né? A embarcação, o veleiro eco, mas aí tinha um caiaque próximo de mim, uma lancha rápida que me deu a segurança, né? E ali em Porto Belo tem bastante resíduos sólidos, sabe? Então, qualquer saco plástico vira tubarão, né? Para nadador. Mas naquele momento ali eu não peguei nada, né? Consegui passar bem. Vi o pôr da lua maravilhoso no meio de meia praia, né? E aí vi o nascer do sol já chegando em Itapema, né? E aí peguei todo aquele costão ali de Estaleiro, Estaleirinha, que são praias lindas ainda preservadas, né? Eu acho que é o último resquício ali entre Meia Praia, Itapema e Balneário Camboriú. E aí cheguei na ponta de Laranjeiras, né? Que é a ponta onde o bondinho, que quem conhece Balneário Camboriú tem um bondinho, né? Que liga uma praia a outra. É onde o bondinho chega, né? E essa ponta de Laranjeiras ali, senti uma coisa muito doida. Eu até estou atrás aí, estou pesquisando para ver o que houve, né? Eu senti cristais de sal dentro da minha boca, como se fossem estalactites, assim, sabe? Eu já estava em torno de 10 horas de nada ali, né? E até hoje ninguém me disse ainda o que era. Espero que não seja poluição. E pode ser, né? A balneabilidade ali em Balneário não está nada legal. E aí, durante todo esse trecho, né? Aí, claro, dei a volta na Ilha das Cabras, né? E depois encarei ali a Praia Brava, que é bem complicadinha mesmo, tem muita pedra, muita ondulação. E cheguei na ponta de Cabeçudas, já de noite, né? Já era umas 6 horas da tarde, quase. E ali estava desaguando uma enchente do Rio Itajaí-Açu e a maré estava vazando. Então eu peguei um ponto ali que eu fiquei 1h10 na ponta de Cabeçudas, indo água do rio. E aí, naquele momento, eu falei com o homologador da prova. A prova foi homologada pela Federação Catarinense, aqui, né, pelo juiz, que é juiz de todas as provas da CBDA e do Brasil de Águas Abertas, que é o Marcos Machado. Aí falei com ele assim, Marcos, faz algum sentido eu ir até a praia? Eu já estou em Cabeçudas. Ele falou, cara, se tu quiser, podemos homologar aqui. Aí, naquele momento, eu não quis encarar a natureza, né, brigar contra a natureza, e aí encerrou a prova ali, né, naquela ponta de Cabeçudas. A minha hidratação, ela é feita de meia e meia hora, né? Então, de meia e meia hora eu dou uma parada. Essa prova específica, ela foi conforme as regras da World Aquatics, que são regras que eu não posso encostar em nenhum tipo de embarcação, não posso ter nenhum tipo de apoio, né? E aí, isso, eu fiquei com o fiscal ali do meu lado, né? E uma equipe grande, né? Tinham 20 pessoas no veleiro. Então, era uma equipe de socorrista, fotógrafo, teve um apoio
foi muito fundamental, da Camila Burigo, que é uma oceanógrafa, doutora em sustentabilidade, uma pessoa maravilhosa, que fez as medições dos microplásticos. Teve um pessoal do Lixo Zero que fez a certificação, então foi o primeiro nado brasileiro certificado Lixo Zero. Eu passei 5 semanas antes do nado, repensando todos os meus consumos, né, e geração de resíduos, e depois foi tudo pesado, foi tudo medido e passado pelo Instituto para certificar, né. E aí a equipe do Veleiro Eco, que também maravilhosa, né, com gente assim, que conhece o mar muito mais do que eu, talvez não tão perto do que eu, mas conhece muito o mar, né. E aí essa hidratação e toda essa suplementação é com uma nutricionista também, que me acompanha aí há 10 anos, que vê certinho o que eu preciso, né? Porque a gente precisa suplementar coisas diferentes, assim, do que uma corrida, do que uma bike. Como a gente tem o contato com o sal direto, então a maioria da suplementação tem sal. E eu mando manipular daí suplementação sem sal, sabe? Porque acaba me fazendo mal, né? Infelizmente, a qualidade da água ali naquela região não é muito boa, então eu tive problemas gastrointestinais, né? O inchaço foi absurdo, a língua não fica mais dentro da boca, a gente fica com uma língua enorme, né? Que é a parte do corpo que mais incha. São várias sensações assim que a gente percebe que só sobra o corpo mesmo, né? E a vontade. Eu acho que a vontade é que é a grande campeã aí, né? E essa mentalidade, né? Ou como é que eu vou dizer? É uma prática, né? De treinamento mental mesmo, de suportar essas adversidades e chegar no objetivo, né? Esse é o desafio maior. Você falou dessa história de impacto zero, né? De lixo zero. Como é que é isso exatamente, Sandra? Eu não fiquei curiosa para saber um pouquinho mais disso. Então, o projeto Lixo Zero é você tentar desviar de aterro sanitário 90% dos seus resíduos, né? E quando você faz a primeira avaliação do que você está gerando de resíduos, você começa a ficar bem apavorado, assim, né? Porque às vezes a gente não tem essa consciência, né, do quanto que a gente gera, né? E aí você começa a repensar, né? Que nem eu atualmente não aceito mais kit de prova, né? Gente, eu não preciso mais de camiseta, eu não preciso mais de touca, eu não preciso mais de coisas, né? Eu preciso de experiências. Então, eu repensei muita coisa, comecei a compostar, né, os resíduos orgânicos e comecei a tentar desviar de aterro. Como é que se desvia de aterro hoje? Eu sei que uma marca X ali de cosméticos, ela recebe todas as embalagens numa logística reversa. Então, eu junto as minhas embalagens de cosméticos, shampoo, né, desodorante e tal, uma vez por mês eu levo lá nessa loja que recebe de volta, né? Aí, comecei a comprar granel, a farmácia que me apoia, né, e patrocina, ela quebrou a cabeça, porque eu ia lá com meus potinhos e falava, olha, pode dar um jeito aí de me dar refil para esses potinhos, eu não quero mais potinhos com a suplementação, né? Então, assim, dei bastante desafio para todos, né? Eu acho que é esse eterno repensar do que a gente pode usar menos, né? Porque, infelizmente, o mar hoje é o receptor desses plásticos, né? Esses plásticos aí que estão sendo produzidos e que a gente, teoricamente, acha que está indo para aterro sanitário e é uma realidade aí que nos últimos meses eu estou vendo de perto, né? Estou fazendo engenharia ambiental, ciências ambientais, né, como mestrado, e aí visitei muito a estação doente, visitei os 2 maiores aterros sanitários aqui da região, e aí a gente vê que a coisa realmente precisa mudar muito, né, principalmente no Brasil. E se não mudar, eu acho que um bom exemplo foi as Olimpíadas esse ano, né? Pensar que águas abertas e o triatlon foram os únicos esportes que correram o risco de não acontecer, por causa da balneabilidade do Rio Sena. E eu acho que a gente, como é um esporte que tem contato direto, íntimo com a natureza, a gente sente o quanto que a natureza está sofrendo, né? Então, o nadador, ele põe a boca na água, onde, né, tem muita coisa, né? E o nadador, ele inspira pela boca. Então, esses tempos a gente teve problema de fumaça aqui, né, no Brasil, muito problema de fumaça. Em Santa Catarina, por mais que está longe pra caramba da Amazônia, da Amazônia, a corrente, né,
os rios voadores e as fumaças acabam vindo para cima do nosso estado. Eu fui nadar algumas vezes, Marina, a impressão que eu tinha é que eu estava inspirando um, um carvão, um Nossa, carvão, porque a gente inspira pela boca e expira pelo nariz, né? A gente faz o contrário. E aí a gente não tem filtro, né? E além disso, o aquecimento das águas, né? Então a gente sentiu muito esse ano. E o aquecimento global, assim, ó, eu tive queimadura no meio das costas, por não conseguir passar bem o protetor solar, sabe? No meio das costas. E nossa. aí tive queimadura que eu achei que eu tinha colocado um ferro quente nas minhas costas. Ai, Não ai. era, não era queimadura assim de praia, sabe? Que sai vermelhinho. Não, ficou preto, preto, coisa muito louca, Marina, muito louca. Então, assim, Nossa. a gente é um bioindicador. Eu digo que os nadadores de águas abertas são bioindicadores. E o nosso esporte está correndo risco, né? Como correu nas Olimpíadas, ele está correndo risco no Brasil inteiro. Talvez é um esporte que meus filhos não vão poder praticar. E isso, para mim, fez muito sentido agora, voltar todas as minhas forças para as ciências ambientais e, de alguma forma, fazer com que o esporte mobilize. É até um absurdo, né? Tem um monte de gente que precisa, né, da pesca, precisa viver, né, nas comunidades ribeirinhas, e precisa. Mas o esporte acaba mobilizando talvez mais articulação política e tal, né, para que aconteça alguma mudança, né? E a gente, como a embarcação teoricamente mais lenta, a gente tem que ter prioridade, né? Então é algo que também eu tenho me debruçado em cima, a gente está com um grupo de trabalho com o deputado estadual, tentando repensar aí como proteger os esportistas aquáticos de embarcações, né? Porque a gente sabe que a gente não é visto, né? Tanto é que nadadores de águas abertas usam uma boia laranja, rosa, né, amarela, para tentar ser visto. Mas, conforme a ondulação, você não é visto. Então, hoje, no momento, eu acho que tem que ser delimitado áreas da prática da natação, mas, claro, não dentro dos 200 metros. Gente, eu nadei 36 quilômetros. Para a gente, 200 metros é muito pouco, né? Então, é o que precisa ser pensado. A gente tem a Norman, eu acho que 03, que é da Marinha, né? Que dá algumas diretrizes, mas que não tem esse lado do esporte. E aí Então, você sei pensa. lá, olha, eu estou jogando a bola aí, né? Quem sabe alguém abraça essa bola. É, você me fez lembrar da cultura que rola na Nova Zelândia, na Austrália, né? De nado em mar aberto, assim, lá é muito forte, né? Você vê muita gente praticando, é muito, muito bacana isso. Eu tava lembrando disso agora enquanto você falava. Precisamos ir lá e aprender o que tem de norma, né? O que tem de regra entre embarcação, entre lanchas, né? Pô, recentemente teve um acidente gravíssimo aqui em Balneário. Um nadador faleceu e o outro perdeu uma perna na Ilha das Cabras, né? Então, assim, precisa, né, Marina? Eu sei que não é muito fácil, ninguém quer conversar sobre isso, ninguém quer conversar sobre sustentabilidade, porque tudo é muito pesado, né? Mas, infelizmente, alguém tem que falar, né? E eu acho que eu estou levantando essa bandeira sei lá, caiu na minha mão, é meio que aquela coisa, né? Caiu na minha mão, gente, eu tenho que cuidar, né? Tem que tentar fazer algo, né? Mas é isso, é um desafio, eternos desafios. E você sabe que eu tava, antes de começar a conversar contigo, para preparar a nossa conversa, nosso bate-papo de hoje, Sandra, eu vi um depoimento seu no seu perfil no Instagram, que você fala que teve uma experiência de estar nadando e aí bateu numa tábua de madeira. Como é que foi isso exatamente? Eu fiquei super intrigada com isso. Como é que foi? Onde aconteceu Lá em isso? Porto Belo. Uau! É, provavelmente foi de algum iate, sabe? Que ali tem muito iate, tem muita lancha, né? Então caiu e o dono ali não se deu o trabalho de ir buscar, né? E aí eu nadando, de repente, dor de cabeça numa tábua. A gente não Nossa. espera, né? E eu daí criei um negócio assim que é uma sacológica, que eu coloco na minha boia, né? Então, como o meu professor de direito ambiental fala, ele fala assim: você enxuga gelo, né, Sandra? Eu falei: enxugo, cara, mas ninguém mais ia coletar aquela tábua lá no meio do mar, então eu coleto, né? Aí eu acabo chegando na praia cheia de resíduo sólido que eu encontro, sabe? Às vezes eu punha dentro do neoprene, mas aí ultimamente eu tenho encontrado resíduos maiores
Eu falei, vamos de sacológica. Até recém o Caminho da Fé, lá de Minas, né, que hoje é a maior organização assim, de travessias, eles compraram 200 sacológicas para distribuir entre o pessoal que para caminhada, sabe? Para coletar esses resíduos nas trilhas, porque, infelizmente, o brasileiro não cuida do seu próprio lixo, né? E eu acho que aquele do meu lixo cuido eu, todo mundo deveria, principalmente quem está em áreas assim, onde não tem coleta, né? Então, pô, que custa, né? Levar o seu resíduo de volta, né? Ou realmente pegar alguma coisa que encontrou no caminho, trabalho, né, que não vai fazer grande diferença, mas pelo menos você dorme tranquilo, né, Marina? Deita na cama e sossega, né? Eu acho que pelo menos essa parte a gente... E é mais assim, eu acho que é essa conscientização, sabe? De que realmente o nosso esporte ele precisa de sustentabilidade, né? Ele precisa disso. Eu nadava no Rio Itajaí-Açu aqui quando eu era criança. Meu bisavô morava na beira do Rio Itajaí, que é esse que inunda sempre, dá enchente, né? E a gente sempre passava final de tarde no Rio, né? Hoje é incabível, né? Pensar em entrar no Rio. E foi o Rio que meus avós, meus bisavós, meus pais, né? E questão de uma geração acabou. Não existe mais Rio para os meus filhos, né? Tomar banho. Então, é isso. E aí, o mar, será que não está com esses dias também contados? Principalmente Santa Catarina, né? Santa Catarina é complicada, amiga. A especulação imobiliária está muito grande. É realmente uma tristeza, assim, do que a gente vê o nosso litoral sendo explorado mesmo, né? Muito explorado. E olha só que curioso, Sandra, porque o episódio antes desse contigo foi com o Jean, do Remar, Limpar e Ensinar. Ele faz um pouco de secar gelo também, né, brincadeira à Sim, parte, né? Mas ele começou com stand-up, aí coleta também. sim. Mas ele. E aí, justamente a inquietação dele Uhum, foi. Não quero enxugar gelo, então vou educar, né? Faz umas atividades com uhum. escolas aí, muito legal. Eu Ah, convido o pessoal a escutar esse bate-papo com o Jean também, foi muito legal. É um projeto aí que agora ele tá para uhum. remar por 4 ilhas do litoral, sul e sudeste, aí no próximo ano. E tá aí o bate-papo anterior, nessa motivação também, né? De fazer alguma coisa, por menor que seja, mas que vai multiplicando, né, Sandra? Como que você está fazendo também. Olha, eu acho que eu vou unir minhas forças com ele, viu, Marina? Vou propor, porque eu sei que é a primeira ilha que ele vai é a Ilha do Mel, né? Que A Ilha do Mel legal. eu já dei a volta ali 2 vezes. Eu Olha. acho que eu vou conectar com ele. Vamos ver. Numa Ah, dessa a gente. Ele vai por cima d'água, eu vou dentro d'água. muito bom, muito legal. Eu te coloco em Bacana. contato com ele se você Bacana. quiser, um pessoal super legal. É, legal, quero sim. Quero sim. Que legal. E eu acho que isso é tudo resposta a uma travessia que eu fiz no Rio Negro, no Amazonas. A Eliane Brum, que é uma jornalista maravilhosa, ela diz que quem passa por um banzeiro, não sei se você já ouviu falar do termo banzeiro. Sim, eu morei em Manaus 10 anos. Ah, então, eu nadei ali no Rio Negro, eu fiz 30K no Rio Negro. E eu peguei um Uau. banzeiro no dia que eu nadei, absurdo. A prova era 30 quilômetros, eu fiz 32,4. O mapa do meu nado mostra certinho onde eu estava, né? No meio do banzeiro, assim, né? Com o barco do meu lado, desviando o roteiro principal, né? E diz que quem passa por um banzeiro nunca sai igual, né? E para mim, assim, nadar no Rio Negro foi uma experiência assim absurda, né? Porque você está no meio da maior floresta do mundo, né? Tropical. E daí no meio um dos maiores rios, né? Com uma matéria orgânica absurda, porque ele é escuro por causa da quantidade de matéria orgânica, né? E aí eu acho que a gente se põe no nosso lugar e o rio dá um jeito ali de mexer com as bases principais aí da gente, né? Para realmente orientar melhor depois quando sai. Então, para mim, o banzeiro foi marcante. Assim. Eu fiz ano passado, em maio, né? Então, em 2023, eu fiz esses 30K lá no Rio Negro, que eu recomendo para todos, viu? Quem quiser sonhar com ultramaratona, acho que tem que ir nadar no Rio Negro. É um desafio e tanto.
Quando eu nadava no Rio Negro, tinha aquela. Eu sou aquelas pessoas que ficam com uma certa aflição, assim, pela cor da água também, de ficar imaginando um monte de coisa, ainda mais sabendo da vida que tem, né? E que o Rio Negro é muito Aham, ácido, né? Mas tem outros rios ali que tem é, muito mais vida, então ficava pensando, nossa, que será que tá aqui embaixo, né? Era sim. muito maluco, assim, é uma experiência realmente particular, É. né? E lá eu peguei a temperatura de 32 graus, né? 32,4, então é muito quente. E ele tem um lance que é essa quantidade de matéria orgânica, ela deixa o rio com uma densidade muito leve. Então, a maioria das pessoas tem muita dificuldade de flutuação no rio. Você não consegue pôr a perna, deixar o pé para fora da água e deixar a batida de perna frequente, sabe? Então, ele é muito desafiador. É uma prova bem desafiadora mesmo. O que eu pensei em te perguntar, voltando um pouquinho à sua travessia dos 36, você então você estava nadando, tinha outras pessoas também, ou é uma coisa mais individual que depois vocês computam os tempos? Como é que funciona em termos de prova mesmo? É um desafio individual, né? Porque a velocidade entre os nadadores é muito diferente, né? Então, dificilmente você consegue fazer uma travessia longa, assim, com um apoio único, né? Então, são desafios individuais mesmo. Só ficou eu nadando, e aí o veleiro me acompanhando, e mais um caiaque, e daí se revezava com o stand-up e uma lancha, né? Mais próximo. Mas o veleiro era a base principal, né? E como tem poucos nadadores de ultramaratona, né, e não é uma coisa assim, logisticamente muito fácil de organizar, né, então os desafios normalmente são individuais. Pode acontecer de revezamento, então, né, um nadador entra, aí nada uma hora, depois troca, daí o outro entra, né, então assim fica mais fácil. Mas por causa da velocidade, dificilmente dá para dois nadadores nadarem juntos, assim, né. E por mais que a gente nade devagar, mas ali o apoio do lado mesmo tem que estar na velocidade do atleta, né? Então foi sozinha. Até agora ninguém refez essa travessia. Não sei se alguém vai refazer, sabe? Porque é bem desafiadora. Mas espero que tentem. Ficaria muito feliz se tivessem mais nadadores desafiando nesse trecho. Atualmente não tem quem organize essa travessia, né? Eu pretendo fazer uma travessia para o outro sentido, sair do mesmo local que eu saí, né? Que é ali a Praia do Araçá, do Caixadaço, né? Que é, né, a Praia do Araçá, ponto ali do Caixadaço, e ir sentido Zimbros. Aí pegar todo o costão de Bombas, Bombinhas, aí o Retiro dos Padres, Quatro Ilhas, Mariscal, aí passar pela Ilha do Macuco e chegar em, né, Canto Grande e Zimbros. Dá 30 km. Eu já fiz esse percurso todo em parte, né? Eu ia para... Meus pais são de Bombas, e aí eu ia para lá, nadava um trecho, nadei Porto Belo, Bombas, depois nadei Bombas, Sepultura, e daí fui fazendo por trecho. Cada dia eu fazia um trecho. Mas a minha ideia é fazer o costão inteiro, que daí daria mais 30. Aí é legal, porque daí fica de Zimbros até Itajaí, nadado, né? É um roteiro e tanto, né? Mas ali é muito desafiador, porque eu não vou pegar corrente a favor, não vou pegar o tempo todo, né? Não vou pegar vento a favor, porque isso é... O nadador de águas abertas, ele vira um expert em condições climáticas, né? Que a gente sabe que a gente não tem um motor ali para ajudar, então precisa ter um vento cooperando, uma maré cooperando, né? A gente realmente estuda bastante isso. Até para esse percurso ali de Porto Belo e Itajaí, quem me ajudou foi um grande velejador que ele está na Europa, que chama Ricardo Hermel, eu acho, sobre o nome dele. É um cara incrível, assim, em termos de previsões e tal. E ele que me deu, assim, a melhor dica ali para escolher o melhor dia, né, do nado. Porque foi um pouco depois da tragédia do Rio Grande do Sul, sabe? Então, estava um período muito difícil para achar uma data certa ali para o nado, porque né, as condições estavam horríveis, climáticas. Né? E foi um ano muito difícil, assim, para a ultramaratona, foram pouquíssimos os dias que o mar estava tranquilo para entrar, sabe? Então a gente realmente sofre com isso também, né? Porque, pega uma ressaca aí, você não entra. Pega, né, condições que às vezes um veleiro, um barco entra, mas um nadador não entra, né? Então é uma arte aí,
descobrir o melhor dia, a melhor hora e aproveitar, né? Se divertir. Sandra, para a gente fechar o nosso bate-papo de hoje, e aí eu deixo em aberto para você voltar quando tiver novidades, compartilhar aqui, que é muito legal, ficar só imaginando assim esses desafios. É justamente pegando carona na história do desafio, né? O que te motiva, pensando nessa prática, que não é fácil, que existe um monte de dificuldade no caminho para você contornar? O que te motiva a voltar e, de repente, se ver em alto mar nadando, enfrentando um monte de coisa? Qual é a tua maior motivação para fazer o que você faz? Sabe que a natação, ela te deixa flutuando, né? E essa flutuabilidade, ela é quase um estágio de flow, de meditação profunda, né? Então, é uma junção de fatores, né? O fato que você não está se apoiando em nada. E a gente não fica sem apoio, Marina. A gente deita na cama, está em apoio, a gente está sentado, a gente está se apoiando, a gente sabe. E o meu apoio é a água, é fluida, né? Então, esse lance de você deixar o teu corpo flutuando e realmente deixar com que a natureza te abrace, né? Que acho que a água, ela vem, te abraça e te recebe, né? Ela te dá uma predisposição de deixar com que as coisas fluem, sabe? As coisas vão realmente andando conforme, né, é para ser. Então, eu acho que a gente vai ficando muito mais seguro, muito mais tranquilo, né? E aí, o fato de não ter barulho, só a tua respiração, né? Só o barulho da água. Então, ele é muito contemplativo. É um esporte, assim, que realmente faz você meditar profundamente, né? Para mim, isso é encantador. E você nadar em lugares diferentes é muito bacana, né? Porque eu sou uma pessoa que admiro todo o templo ali, né? Então, eu fico encantada, assim, quando eu nadei em Angra dos Reis, eu vi mais de 5 tipos de estrelas diferentes, fora as algas reluzentes, então eu curto mesmo, né? E o relevo, eu acho que esse contato direto com a natureza é incrível. Se eu pudesse, eu ia nadar em tudo quanto é canto. Como meu marido fala, você não pode ver uma poça d'água, você já está indo nadar, né? Porque eu sinto o lugar quando eu nado. Eu sinto aquele... Sabe quando tu vai visitar uma nova cidade, um novo país? Então, pô, você entrar na água é você conhecer realmente aquele lugar, né? Eu acho que isso é incrível. Se eu puder, vamos ver, né? Como um amigo meu fala, né? É os seus primeiros 50 anos. Então, vamos lá para os segundos 50 anos e tentar nadar por tudo quanto é canto, né? Vamos festejar os seus primeiros 50 anos, né? Muito legal, Sandra. Que vem aí, que eu tenha saúde. Eu acho que toda essa predisposição está lá. Eu deixo. Você falou em abraço, né? A água te abraça. Sinta-se abraçada, então, de aniversário aí. Um super prazer conhecê-la. E parabéns por essa trajetória muito legal, que realmente a gente fica motivada a fazer alguma coisa parecida, porque contagia, né? Contagia, enfim, é muito, muito legal. Super obrigada por esse bate-papo muito gostoso hoje. Obrigada mesmo, Marina. E também queria deixar aí o desafio, né, para apoiadores, incentivadores. Ano que vem, o Veleiro Eco deve estar na COP30, lá em Belém. E a ideia é a gente fazer um nado, né, para nadar contra a crise climática, né, que é o objetivo principal aí da COP30. E aí eu devo dar a volta na ilha do Combu, que é uma ilha que fica do lado de Belém, e são 25 quilômetros no rio ali o rio Combu, né, que regeia Belém do Pará, né? Então, tá aí, é um desafio grande, levar o veleiro até lá e estamos na luta, né? Nós, o professor Orestes e a UFSC, para conseguir pôr em prática esse projeto. Obrigada, Marina. Obrigada mesmo.